Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati e hoje a gente vai falar de Irlanda, mitologia celta, uma porrada de coisa muito legal. E aqui teve a Convenção das Bruxas nesse final de semana. O André foi o nosso espião por lá e ele angariou os maiores especialistas em vários pontos muito legais que a gente vai passar assim nas próximas semanas, uns convidados bem bacanas. Mas eu não vou ficar enrolando, não. Então, antes de chamar o nosso convidado de hoje, vou apresentar a galera do Boteco, do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Estou louco para escutar essa palestra, porque a cultura celta é uma das que eu mais gostava de estudar na faculdade. Diretamente do enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Opa, galera, hoje vai ter uma palestra bem bacana aqui, é um assunto que eu não domino, então estou bem curioso para assistir. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? Será que hoje, após descermos aos reinos subterrâneos, vamos nos alimentar do caldeirão de Cedric e conseguir a fartura, a vidência e a sabedoria? Só o Leone vai nos responder isso. É a nossa representante telêmica, Vesta Nocas. Oi, gente, 93. Hoje vai ser muito legal para mim, porque tudo começou para mim com os celtas. Foi como eu me apaixonei pela língua inglesa e decidi fazer letras, foi como eu me apaixonei pela bruxaria, então é um tema que eu amo e estou bastante empolgada. E do Conexão Pagã, Vanessa Lanaro. Salve, galera! Tudo bem com vocês? Depois de um longo inverno, estou aqui de volta com vocês. E hoje nada melhor do que um especialista, né, na cultura céltica para tirar nossas maiores dúvidas e dissipar aquelas fake news que a gente acaba aprendendo em séculos e séculos de história. Então, vai ser um papo muito legal. E também do Conexão Pagã, André Corrêa. Saudações, seres humanos, tudo bem com vocês? Trazer o Leone aqui vai ser muito legal, porque assim, eu já sei que eu vou me frustrar, porque eu descobri que Lorena McKennett e nem Enya são celtas, e isso já estragou, né, a minha imagem da cultura, mas o Leone vai poder falar muito mais sobre isso, não sobre Enya e Lorena McKennett, mas apresentando o nosso convidado aqui. O Leone Moura, ele é estudioso e praticante da religião gaélica pré-cristã. Ele se tornou devoto dos deuses antigos há 10 anos, numa época em que poucas informações estavam disponíveis na internet, e com um pouco de inglês que ele sabia, ele começou as suas primeiras traduções de textos e mitos. E hoje ele possui o maior acervo de mitologia irlandesa disponível em português. Ele escreveu o primeiro livro da série As Crônicas de Innisfall, contando as primeiras histórias dos deuses da Irlanda, e desde então ele se dedica às escritas dos próximos volumes. Leone Moura, boa noite, seja muito bem-vindo ao Projeto Mayhem. Boa noite, obrigado pelo convite, boa noite para todo mundo, pessoal aí de casa. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Leone, a primeira pergunta que a gente faz, que aqui é meio como o Clube da Luta. Então, como você acabou de chegar, a gente tem que te perguntar como é que você chegou até aqui, cara. Eu queria que você contasse um pouquinho, assim, você era criança, ia na igreja, por onde que você se apaixonou por essa cultura e saiu da... A gente brinca, hoje o Robson não está aqui, né? Todo mundo ia na igreja, comia hóstia e tal, e daí, de repente, todo mundo abraçou o capeta e cada um foi para um lado e faz um tipo de magia diferente, né? Como é que é a tua história? Olha, eu não comia hóstia, mas eu cantava os hinos da harpa cristã lá na frente, assim, para o pessoal todo escutar. Então, sim, eu fui da igreja, né? Eu fui cristã, toda a minha família é cristã evangélica. E eu ia para a igreja, né? Acreditava no Deus cristão, mas eu não me identificava totalmente com aquilo, né? E conforme eu fui crescendo, fui amadurecendo, fui passando pela puberdade, né? Eu sou gay, né? Então eu sempre fui sempre fui bombardeado com informações que gay não vai para o céu, né? Deus não gosta de gay. Então aquilo me causou quase que um ateísmo revoltado, assim, em relação ao Deus dos cristãos. E eu tive a sorte de ter uma prima, se chama Verônica, e ela me falava muito sobre o Wicca, e foi ela que me apresentou sobre os celtas. Assim, é claro que muitas coisas que ela me falava naquela época, né, hoje a gente sabe que não é verdade, né, mas era a informação que ela tinha disponível naquela época. Aí ela falava que
os celtas cultuavam a grande mãe, a natureza, e tudo aquilo me pareceu muito, muito correto, muito, muito sensato, e eu falei, nossa, eu quero ser uma dessas pessoas. E aí teve um dia que eu fui para o shopping com os meus pais e eu descobri uma revista de Wicca e aí eu comprei aquilo, né? E todo mundo ficava horrorizado com aquelas coisas e tal. Só que aquilo para mim era um bálsamo, assim, era uma bíblia. Eu li aquilo todo dia e até chegar num ponto que eu decorei assim, a revista inteira, todos os textos da revista. E aí foi nessa época também que chegou a vinda da internet, né, a chegada dos computadores, isso quando eu tinha 11, 12 anos, né? E aí eu lembro que a única pessoa da minha família que tinha computador era a minha prima. E às vezes eu até matava a aula para poder ficar na casa dela, para poder ficar, né, navegando na internet. Eu lembro que tinha uma comunidade do Orkut que era Wicca, a religião da deusa, e aí eu ficava horas lá, matava a aula e ficava horas só escrevendo, copiando tudo que eu encontrava naquela comunidade sobre isso. Então, sim, eu comecei na Wicca, né, e depois eu descobri uma tradição que eles chamavam de tradição das fadas, né, a tradição Star Fairy, eu não sei se existe hoje ainda, mas eles cultuavam deuses celtas, né, e aí foi quando eu comecei a me interessar por esse universo. E conforme eu ia descobrindo sobre os celtas, sobre os deuses, eu queria fazer algo, praticar algo que fosse o mais próximo, não genuíno, né? Porque o que eles faziam também era genuíno, mas algo que fosse mais próximo do que os celtas antigos faziam. E aí foi quando eu tinha por volta de 15, 16 anos que eu descobri o druidismo e depois o reconstrucionismo celta. Só que aí eu tinha um empecilho, porque a maioria das coisas que eu encontrava na internet nessa época era sempre as mesmas informações, muitas vezes informações muito curtas, repetidas, e hoje eu sei que eram muito erradas. E as únicas informações boas, assim, mais completas que eu consegui encontrar era tudo em inglês. E eu não sabia nada de inglês naquela época, eu nunca fiz nenhum curso de inglês. E aí eu jogava tudo no Google Tradutor, e a tradução saía assim um lixo, né? Porque o Google Tradutor a gente sabe que não é muito bom. Mas e aí eu fui começar a aprimorar o meu inglês, justamente em prol disso, né? Nunca fiz curso, então esse é mais uma das coisas que os celtas me trouxeram, né? O conhecimento em inglês. E aí eu fui aprimorando, fui estudando por conta própria e comecei a fazer algumas traduções, porque se aquilo estava me ajudando, então eu queria também poder ajudar outras pessoas, né, e compartilhar essas traduções. Aí eu comecei a traduzir mitos, textos, e estou aí desde então. Hoje eu tenho 28 anos, comecei com 16, e para mim isso é muito interessante, porque é uma coisa até que eu estava conversando com meu amigo, né? Eu descobri o paganismo muito jovem, então eu tive a sorte de ter a minha visão de mundo formada já dentro de um contexto pagão, né? Porque, como eu disse, como eu sou gay, a maioria das pessoas, né, gays da minha idade, né, com 11, 12 anos, elas estão descobrindo a sexualidade, estão sendo bombardeadas por todos os lados de que o que ele não é correto, não é certo. E eu não, né? Por um lado tinha o cristianismo me falando que o que eu era estava errado, do outro tinha os deuses me estendendo a mão, falando, não vamos chamar incondicionalmente, mas aqui você pode ser quem você é. Basicamente isso. Cara, sua história é fantástica. Eu me identifico muito, muito, porque quando eu voltei da Inglaterra, eu chegava aqui, tudo bem, tem uma diferencinha, foi 35 anos atrás, mas eu trazia os livros de mitologia, e você olhava em português e falava assim, não tem nada disso, né? E aí eu comecei a traduzir também, eu sei exatamente o trabalho e a dificuldade que é de juntar as coisas e não ter o material e correr atrás. E, cara, que história fantástica. Obrigado. Bom, Leone, a casa é tua, fica à vontade. Eu vi que você tem um PowerPoint, mas você controla aí. Tá bom. Bom, eu trouxe esse PowerPoint aqui para poder organizar melhor as ideias, porque eu quero falar sobre muita coisa. Então, para poder organizar, acho que seria interessante. Bom, eu vou falar sobre mitologia irlandesa, né? Os irlandeses pré-cristãos foram um dos povos que a gente conhece como povos célticos, né? Então, eu acho que seria importante a gente poder contextualizar um pouco também sobre quem foram os celtas, o que eles faziam, o que eles comiam, né? Enfim.
E aí eu vou fazer um breve histórico, até porque também eu não sou historiador, não sou antropólogo, nada nesse sentido, sou apenas um pesquisador e vou trazer também uma informação mais resumida. Mas, basicamente, quando a gente fala em celta, assim, a gente está falando de vários povos diferentes, né, da Europa, e que tiveram a sua origem, embora sejam muito semelhantes entre si linguisticamente, culturalmente, religiosamente, artisticamente, mas eles também possuem diferenças fundamentais, né? Então, é muito, como eu posso explicar, é muito raso a gente se referir a alguma coisa como celta, porque a gente precisa fazer um recorte sobre que tipo de celta ou que época que a gente está falando, né? Então, mas é um termo guarda-chuva e que cabe bem aqui. Mas, basicamente, como outros povos europeus, né, os celtas eles tiveram origem nos indo-europeus, né, que essa é existem várias teorias, tá, sobre as origens dos celtas, mas a mais comum, a mais popular é que eles descendem dos indo-europeus, que era um grupo que viviam em algum lugar das estepes da Ásia e que foram entrando na Europa em vários movimentos migratórios e foram se mesclando com os povos locais e deram origens aos diferentes povos que a gente conhece hoje, né? As culturas que a gente conhece hoje, né? Helênico, eslavo, nórdico, báltico, enfim. E em uma dessas culturas, né, eram os celtas, que apareceram ali por volta do final da Idade do Bronze, início da Idade do Ferro, com a cultura de Hallstatt, que como os historiadores chamam, a primeira aparição dos celtas na Europa, ou os primeiros celtas, digamos assim. E aqui a gente consegue ver, ó, a setinha do mouse está aparecendo? Tá. Aqui, eles vieram aqui da Ásia, né, aqui do leste, aí eles se estabeleceram nessa região aqui de Hallstatt e foram se expandindo para o restante da Europa Ocidental, né? Então, a gente tem celta aqui em Portugal, na França, na Bélgica, nas Ilhas Britânicas, enfim. E aí são vários tipos, né? Entre aspas, tipos, né? Tem os gaélicos, que habitavam aqui nessa parte da Irlanda, norte da Escócia, nessa ilhazinha aqui, que é a Ilha de Man, mas aí foi um pouco depois. A gente não está falando do mesmo tempo, né, histórico. Tem os britônicos aqui de uma parte da Inglaterra, o nortezinho da França. Os gauleses aqui nessa parte da França, o norte da Itália. Os galaicos, os celtíberos aqui de Portugal, Espanha, né? Então, eles tiveram uma expansão assim, pela Europa muito vasta, inclusive até partes da Turquia também, os celtas, a gente tem registros de povos celtas. E quando a gente fala em celta, assim, também é importante a gente ter em mente que não eram os celtas que se chamavam de celtas, né? A primeira aparição assim que tem do termo vem de Keltoi, que é um termo que os gregos, os greco-romanos, usavam para poder se referir a uma tribo muito específica ali dos gauleses. E com o passar do tempo, né, teve alguns anos mais tarde, né, depois, teve um historiador, um linguista que se chamava Edward Luiz, e que ele, ao estudar diferentes línguas célticas, ele viu que todas elas compartilhavam uma mesma origem. E aí foi aí que ele se apropriou desse termo e passou a chamar todas as culturas que hoje conhecemos como celtas, ele passou a chamar de celta. Então, foi a partir daí que surgiu isso, né? E uma coisa muito importante também da gente ter em mente, justamente por conta dessa questão do Edward, é que celta é muito mais uma definição linguística e cultural do que genética. Então, quando alguém fala, eu tenho sangue celta, assim, é uma coisa que você tem que desconsiderar, porque, né, mesmo os celtas naquela época eram muito miscigenados, então a gente hoje não define celta como raça ou como genética, nada nesse sentido, mas sim por língua, principalmente, e a cultura material que chegou até nós. Bom, eu trouxe aqui algumas características comuns assim, para a gente falar dos celtas. É claro que, se tratando de vários povos, como vimos, né, como eu falei, é muito difícil a gente traçar alguma característica que seja comum a todo mundo, porque justamente como eles são muitos, então cada cultura vai ter as suas especificidades, né?
mas, basicamente, assim, algumas coisas que a gente pode traçar em todos eles seriam que são sociedades agrícolas e pastoris, então eles tinham um forte comércio baseado nisso, eram sociedades tripartidas, né? Então tinha a nobreza belicosa, tinha o clero, né? A classe dos sacerdotes, né? Enfim, e o povo comum. Eu trouxe um esqueminha aqui embaixo para poder trazer o recorte da Irlanda, especificamente, que a gente tem ali no alto dessa cadeia, né? Digamos assim, o Alto Rei. Embaixo dele tinham os Bri, os Fili e os Fat, que eram os sacerdotes, né, a classe sacerdotal. Existiam outras denominações sacerdotais, mas basicamente eram essas três. Os artesãos e os guerreiros. Aí depois deles vinham os fazendeiros e os comerciantes, e embaixo deles, lá no topo, no fundo da pirâmide, tinham os trabalhadores e os escravos, né? Sim, infelizmente os celtas eram escravagistas, né? Era uma característica de todas as culturas célticas antigas, inclusive que perdurou por muito tempo. E eram sociedades muito belicosas, assim, uma característica muito que os comentadores greco-romanos, né, quando falavam sobre os celtas, essa era uma característica que saltava muito aos olhos dele, porque eles pareciam ser muito destemidos, como se eles não tivessem medo de nada, eles iam para a guerra e lutavam como se eles fossem imortais, então era uma característica muito conhecida desses povos. E mesmo na Irlanda Antiga, anos mais tarde, a gente vai encontrar nos mitos, né, que falam sobre os heróis, todo esse imaginário que compunha essa sociedade belicosa, né? Então, tudo, ou grande parte das características sociais giravam em torno da honra do herói, da glória dos heróis, né? Do que esperava na pós-vida para os heróis. Então, eram sociedades muito pautadas na guerra, na batalha. É aqui que eu expliquei mais ou menos o que os celtas eram, agora a gente pode explicar também o que os celtas não eram. Acho que, em primeiro lugar, eu acho que essa é uma fake news muito comum, digamos assim, que os celtas eram pacíficos, que eles abraçavam árvores, que eles eram vegetarianos, eu já ouvi isso, né, tá? Que eles eram vegetarianos, né? E não eram bem assim, né? Como eu acabei de explicar, eles eram povos que gostavam muito de guerrear, às vezes não só contra inimigos, mas até entre si, né, entre diferentes tribos, né? Enfim, eles eram... É claro que, assim, a classe sacerdotal, a gente tem registro que eles sempre prezavam pela paz, né? Claro, mas se precisava ir para a guerra, eles iam. Então, essa coisa de que eles eram pacíficos já cai por terra. Que eles eram matriarcais, né? Isso é uma coisa muito comum, principalmente em religiões mais contemporâneas. Eu acho que isso já está mudando um pouco. Mas antigamente se falava muito que os celtas eram matriarcais, e muito pelo contrário, os celtas eram patriarcais, né? E existiam, sim, uma sociedade, né, dos pictos, mas aí existe um debate se eles eram celtas ou não. Assim, eu não vou me aprofundar nisso, porque eu não conheço muito sobre isso, mas fala-se que os pictos eram matrilineares, ou seja, a linhagem da mãe era que importava. Mas também é diferente de ser matriarcal, tá? E uma coisa interessante também é que a gente vai notar que os pictos, eles influenciaram ali o norte da Irlanda. E a gente vai encontrar algumas histórias de personagens que têm nomes que se derivam do nome da mãe. Então, na maior parte da mitologia irlandesa, a gente vai ver que tem uma divindade, um personagem que recebe fulano, filho de tal. E aí, nas histórias dessa região do norte da Irlanda, especificamente, a gente vai ter personagens que recebem o nome feminino. Então, tem o deus Lu, filho de Eithne, ou Conchobar, o rei Conchobar, filho de Nes, o guerreiro Fergus, filho de Roish. Então, foram nomeados a partir da mãe, que pode ter sido uma característica que vem dos pictos ali, né? Interessantemente. Essa coisa que os druidas vieram de Atlântida, ou que eles eram uma classe sacerdotal à parte dos celtas, assim, acho que eu não preciso nem comentar isso, porque, enfim, eu acho um absurdo. E como uma amiga minha disse uma vez que os celtas não eram o Greenpeace do mundo antigo, eu achei maravilhoso e adaptei isso para a minha vida. E realmente não era, assim, eles não eram abraçadores de árvores. Se tinham que derrubar uma floresta, eles derrubavam, e, enfim, né, eles não eram mais
Eles não tinham esse conhecimento. É claro que a conexão deles com a natureza é muito maior, né, do que hoje, né, do que outras religiões, mas eles não eram mais ligados à natureza do que qualquer outro povo do mundo antigo, por exemplo. E eu acho que esse é um fato muito que pode chocar alguns, né, mas os celtas eles não construíram as estruturas megalíticas da Europa, né? Então, nessa imagem aqui que eu trouxe de Stonehenge, na Inglaterra, né, muitas pessoas associam com os celtas, mas não foram eles que criaram, né? Não foram eles que construíram. Então, são monumentos que precedem os celtas, né? De povos que a gente conhece como os pré-celtas, né? Ou seja, os antes dos celtas. E eu trouxe essa imagem aqui, que é muito interessante, trouxe ela propositalmente, porque a gente tem aqui os mesodruidas, né? Que o mesodruidismo foi a primeira... Foi de onde saíram as primeiras fake news em relação aos celtas, incluindo de que os celtas construíram a Stonehenge e outros movimentos megalíticos. É claro que, assim, quando os celtas chegaram nesses lugares, eles reconheciam a sacralidade dessas estruturas e utilizavam elas, mas isso não quer dizer que foram eles que construíram. Tá? Inclusive, uma coisa que eu não trouxe aqui, mas lembrando agora, todo esse imaginário do druida, com a vestimenta toda branquinha, também é uma fake news, né? É uma imagem muito romantizada. Eu pessoalmente não sei de onde veio isso, mas é muito impraticável, né? Até porque, né, a gente está falando de milênios de anos atrás, então não tinha Homo, não tinha Vênus, né, alvejante, então eu acho que era meio difícil deixar uma veste branquinha assim. E os próprios mitos irlandeses falam também que os druidas utilizavam vestes de muitas cores, muito espalhafatosas, usavam penas de animais, peles de animais, né? E a gente vai ver também alguns textos jurídicos que falam que quanto maior era o seu nível social, mais cores você podia usar. Então, a pessoa o escravo lá, um trabalhador, ele podia usar só uma cor, enquanto reis e druidas, né, que, como eu disse, que faziam parte da nobreza, né, do clero, da nobreza, eles podiam usar roupas de várias cores. Então, né, não faz sentido a gente pensar nos druidas usando uma roupa branquinha, né? Falta de estudo mesmo. É claro que hoje se convencionou assim, né, virou uma tradição, né? Acho que cada um com seu cada um. E uma outra coisa também é que os celtas, que veio também do mesodruidismo, de que os celtas eram monoteístas e que cultuavam o Deus Sol, mas isso era muito mais uma crença daquela época, né, que queria aproximar os celtas dos cristãos antigamente. Então, é muito errado isso, né? A gente sabe hoje que o celta, a partir de registros mitológicos, escritos, né, toda a iconografia, né, dos celtas, de deuses que chegaram até nós, a gente sabe que eles eram politeístas, né? Então, que eles eram monoteístas é um absurdo. E Deus Sol também é complicado, porque dependendo da cultura céltica que a gente está falando, não era Deus, era deusa. Era uma mulher. E aqui, né, com essa introdução, eu entro aqui um pouquinho, né, na mitologia irlandesa, né, que como eu falei, né, os irlandeses eram um dos povos célticos, mais especificamente os gaélicos. Só que quando a gente fala gaélico, a gente também está se referindo a três tipos diferentes. A gente está falando do gaélico irlandês, o gaélico escocês e o gaélico manês, né? Então, aqui eu vou falar especificamente da Irlanda, né? E, curiosamente, a Irlanda e o País de Gales são os dois únicos países que a gente tem registros de mitos, né? Então, se a gente fala de gaulês, de córnico, de bretão, a gente não tem registro de mitologia. Tem, assim, alguns contos folclóricos que podem, sim, ter se originado, né, de histórias mais antigas, mas mitologia, como a gente conhece, assim, certinho, não tem. Só irlandês Irlanda e País de Gales. Desculpa. E na Escócia também, a gente tem algumas coisinhas. Mas, né, o que são os mitos irlandeses, né? Acho que, em primeiro lugar, eles são contos simbólicos, né? Enquanto tem, principalmente no passado, existe uma corrente que viam os mitos como uma pseudo-história, né? Mas hoje, né, a gente sabe que os mitos eram mais contos simbólicos, que passavam, né, toda uma imagética para poder expressar um valor de uma sociedade, um ideal de uma sociedade, como que aquela sociedade deveria funcionar, e as crenças dessa sociedade, né? A cosmovisão,
a visão de mundo que as pessoas tinham, né? Como que o mundo era dividido, de onde que veio o mundo, por que os humanos nasceram, né? Enfim, todas essas perguntas, né, que até hoje a gente se faz, né? Antigamente eles faziam também e usavam o mito para poder tentar explicar isso, muitas vezes de uma maneira mais alegórica, metafórica, enfim. O mito irlandês também ele vai ter uma característica muito interessante, que ele embasa algumas instituições sociais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, né? Quando um rei antigo inaugurava, né, o reinado, ele tinha que se casar cerimonialmente com a deusa da terra local, né? A deusa da terra dava a legitimidade para ele poder reinar. E muitos anos depois, mesmo depois que o cristianismo se tornou a religião hegemônica na Irlanda, a gente vai encontrar histórias de normandos, por exemplo, que vai falar que um determinado líder se casou com uma deusa que era muito conhecida naquela região e que era a deusa tutelar. Então, uma história muito famosa é a história do estupro da deusa Ónia pelo rei Ailill, né? E essa história deu a legitimidade para aquele rei governar naquele lugar, né? Então, eu estuprei aquela deusa, eu me casei com aquela deusa, então, olha só, até a história está falando o quão legítimo eu sou, porque a deusa entre aspas, me aceitou como o rei dessa terra. Só beber um pouco da... E quando a gente estuda assim, o mito irlandês, a gente tem algumas problemáticas assim, importantes. Porque a Irlanda, assim, é um erro a gente dizer categoricamente que os celtas em geral não escreviam. A gente tem, sim, registros escritos assim, muito vagos, assim, muito pontuais, mas dizer que eles não escreviam totalmente não é totalmente uma verdade. Mas quando a gente se refere à Irlanda, especificamente, a gente vai encontrar registros escritos só de pedras escritos no alfabeto ouro, né, que é o alfabeto do irlandês arcaico, mas aí que só vai escrever que uma pedra que vai marcar um monte tumular, ou que vai marcar as propriedades de alguém, ou que vai, enfim, é basicamente um nome ou filho de alguém. Então, não é um registro escrito que tem alguma relevância para poder a gente estudar mito ou algo desse sentido, né? Então, por isso a gente conclui hoje que a Irlanda era um composto por sociedades orais, né? Então, o conhecimento era passado de uma maneira oral, né? E era passado pelos fili, né? Que é uma das classes sacerdotais. A gente tem os dri, a gente tem os fats, a gente tem os fili, que hoje algumas pessoas traduzem como bardo, mas o bardo ele vem mais do país de Gales, né? Que é uma outra região. Ele tem um outro significado, né? E eu prefiro usar o termo fili ou poeta, que é o mais apropriado, eu acho. E os fili passavam essas histórias de maneira oral, ou através de música, através de poesia, ou mesmo recitando ela em prosa. E aí a gente tem um evento muito importante, que foi a cristianização da Irlanda, né? Que se deu ali por volta do século VI, VII. E claro que assim, a Irlanda ela não deixou de ser pagã da noite para o dia. É claro que teve uma continuidade cultural, né? A gente não está falando de um processo rápido, a gente está falando de um processo muito gradual. E aí, com a cristianização da Irlanda, né, teve o início das instituições dos escribas, né, dos escritores que começavam a tentar registrar essas histórias que a gente acredita que tenha tido origens no passado, né? Então, só que a gente tem um vácuo de tempo muito grande, porque a Irlanda deixou de ser oficialmente cristã no século VII, mas as histórias mais antigas que a gente tem em registro é do século XII, XI ou XII. Então, assim, é muito tempo de diferença entre a época em que aquelas histórias eram o padrão, né, o comum, até o tempo em que elas começaram a ser escritas. E isso nos traz uma série de problemáticas. Primeiro que elas estão muito distantes da versão original, né, que era contada na época pré-cristã.
E o mais importante de tudo é que não foram os celtas que escreveram esses mitos, né? Foram monges, foram cristãos. Isso também nos traz uma série de problemas, né? Porque eles eram cristãos, né? Então, eles vão registrar as histórias muitas vezes com desdém ou tentando colocar personagens bíblicos ali, inserir coisas bíblicas. A gente tem um texto muito importante, que é o Lebor Gabalaeren, que é o livro das invasões da Irlanda. E aí o escriba, quando vai escrever as invasões da Irlanda, ele começa contando sobre a Gênesis cristã, né? Então, possivelmente tinha algo mais importante pagão ali, mas foi omitido para poder colocar a Gênesis cristã. E também tem várias características que a gente vai observar que são muito sutis, mas que tem assim uma influência cristã. Por exemplo, tem um mito que o deus Lu, para poder enfrentar o avô dele, que é um deus chamado Balor, que era um gigante, ele usa uma pedra, e sendo que Lu ele é conhecido por usar a arma dele, que é a lança, que é o relâmpago. Então, os escribas, quando escreveram, colocaram a pedra para poder remeter à história de Davi e Golias, por exemplo. Né? Então, porque Lu é famoso pela lança, né? Então, em todas as outras histórias, ele fala sobre usando a lança. Então, justamente aqui, foi colocado como a pedra para poder trazer essa coisa do cristianismo. Então, a gente tem essa questão da imparcialidade, né, da visão de mundo judaico-cristã, e a gente também tem as influências pessoais e políticas dos escribas. Né? Então, enquanto vai ter escriba que vai registrar as histórias muito fielmente, vai ter outros que vão colocar personagens da Bíblia, ou, por exemplo, tem uma história que fala sobre a morte do rei Conchobá, que fala que o rei morreu porque ele ouviu falar da crucificação de Jesus, aí ficou indignado e ele morreu. Sendo que tem versões mais antigas que falam sobre uma outra morte dele, né? Que não tem nada a ver com Jesus, com a crucificação de Jesus, enfim. E tem a história do Tauin Balculey, que eu trouxe até o livro aqui para vocês verem. Não sei se está dando para ver. Ele é o André. E eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que o escriba ele registrou toda a história direitinho, assim, não tem nada que fala sobre Jesus, sobre Deus, nada nesse sentido. Mas aí, no final da história, ele conta o seguinte: eu, no entanto, que copiei esta história ou esta lenda, para ser mais verdadeiro, não dou crédito aos vários incidentes narrados nesta história ou lenda, pois algumas coisas nela são malabarismos de demônios, diversas outras invenções poéticas, algumas prováveis, outras improváveis e ainda outra inventada para o deleite dos tolos. Ou seja, ele copiou tudo direitinho, mas no final, não, mas eu não acredito nisso, tá? Isso daí é coisa de demônio. E por ter tanta... Aí tem também a questão das influências políticas. Então, por exemplo, um escriba da região de Connacht vai registrar as histórias de Ulster, que é uma província, entre aspas, inimiga, de uma maneira mais de inimizade, sabe? Vai retratar eles como maus, como cruéis. Então, tinha essas questões pessoais também, questões políticas envolvidas nisso. E por ter tanta influência, assim, pelos mitos irlandeses estarem sujeitos a tanto tipo de coisa, tem um historiador que se chama Kim McCone, que ele fala que os mitos irlandeses são grandes omeletes textuais, né? Que eu adoro essa expressão, porque realmente tem influência de tudo quanto é tipo. E, por último, né, não menos importante, é que os materiais daquela época eram muito frágeis. Então, as histórias elas precisavam ser copiadas várias e várias vezes, e isso, muitas vezes, criavam versões diferentes para uma história. Porque é aquela coisa, né? Eu te conto uma coisa, aí você conta para outra pessoa outra, e aí você vai distorcendo, e cada vez vai distorcendo um pouquinho mais. E aí, quando a história chega no final, já é completamente diferente do que que era falado antigamente, né? Então, tem essa questão também. Leone, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Claro. Já que você passou ali pela questão do cristianismo interferindo diretamente nos registros, existe, né, você fala do descrédito que os escribas davam para os textos e para os mitos, né? Existe algum mito ou algum deus que foi, algum deus celta ou alguma coisa relacionada que foi cristianizada e que foi incorporada mais fortemente na cultura ou na crença cristã, exatamente por eles não conseguirem derrubar ou alguma coisa do tipo?
Porque, assim, eu vejo, né, posso estar falando besteira aqui, eu sei da existência moderna de druidas cristãos, né, de grupos cristãos, a gente vê influência de celtas nas igrejas, nas catedrais. Como que o cristianismo absorveu essa cultura e como que ele lidou com isso? A cristianização na Irlanda, ela se deu de uma maneira muito mais pacífica comparado a de outros lugares da Europa. Então, se você for ver, por exemplo, a linha do tempo da cristianização da Grécia, por exemplo, a gente vai ver que foi extremamente violenta. Ou mesmo dos países nórdicos também foi extremamente violenta. E na Irlanda foi, né, relativamente pacífica comparado aos outros lugares da Europa. E uma coisa muito interessante do cristianismo irlandês, ou o cristianismo celta, como se chama hoje, é que ele absorveu muitas influências pagãs antigas. Né? Tanto é que o catolicismo que era praticado na Irlanda é completamente diferente do catolicismo romano, por exemplo. Então, a gente vai ver padre jogando leite na soleira, vai ver padre benzendo a criança com leite, com mel, que têm origem em práticas mais antigas, né? A gente vai ver pessoas, mesmo católicas, fazendo oferendas para o povo das fadas. E eu acho que o exemplo mais emblemático de tudo é como a Santa Brígida, que tem origem na deusa Brígida, se tornou tão amada assim, pelo povo católico, né? Porque era uma deusa, uma divindade muito importante, né, para os irlandeses pré-cristãos, e que era tão importante que acabou sendo incorporada dentro do cristianismo. E, muito interessantemente também, a gente tem registro de uma prática já cristã, né, mas que muito provavelmente era, assim, pagã, que era a forma como essa santa era cultuada. Tinha 19 freiras que cuidavam de uma chama sagrada para ela, e no 20º dia, toda noite era uma freira diferente, e aí no 20º dia, nenhuma das freiras cuidavam, porque elas acreditavam que a própria santa cuidava da chama, por ela mesma cuidava da chama. E assim, isso foi registrado em um tempo cristão, mas se a gente for observar em outras culturas irmãs europeias, a gente vai ver, por exemplo, a ordem das Vestais em Roma, ou do culto à deusa Gábia na Lituânia, que todas elas são deusas do fogo, né, desse fogo doméstico, né, enfim, e que eram cuidadas por mulheres, né, então, e que não era deixado essa chama se apagar. Então, eu acho que a questão mais emblemática que mostra essa fusão de cristianismo e paganismo, para mim, é essa. Mas tem muitas outras divindades que foram transformadas em santos, como, por exemplo, o São João Batista foi sincretizado com o deus Mananã, São Miguel foi sincretizado com... o deus Lu foi sincretizado com São Miguel, tem o São Finbar, tem a Santa Gob Night, que é uma santa das abelhas, e que você vai observar as histórias dela, não tem nada de cristão ali, é muito paganismo, sabe? A história fala que ela tinha que encontrar um lugar onde 9 veados brancos pastavam, né? 9, porque 9 é um número muito sagrado dentro da tradição céltica, não só na irlandesa, e branco, porque é uma cor do outro mundo, né? Uma cor que pertence ao reino das fadas, e um veado, que é um animal, assim, super importante. Então, assim, se a gente vai desmiuçar a historiografia, acho que não é historiografia, mas acho que é a geografia, né? O termo correto, que fala sobre a vida dos santos, a gente vai ver que tem muita coisa ali que nem de longe é cristã. Então, tem origem muito mais antiga. Posso continuar? Pode continuar. Obrigado, cara. Bom, hoje a gente classifica os mitos de uma maneira mais simples para a gente poder organizar eles melhor, né? Mas no passado eles eram divididos tinham algumas divisões, né? A primeira delas é a mais básica, que elas eram divididas em prinskelas e as foskelas. As prinskelas eram as histórias principais. Tinham 250 histórias e todos os filhos, né, todos os poetas tinham que decorar essas histórias e saber contar elas. E as foskelas, que eram as 150, né, são histórias secundárias, só os poetas de mais alto grau, né, porque assim, os poetas tinham vários níveis específicos, eram 7 níveis de poetas,
E em cada nível, os poetas tinham que aprender um determinado número de histórias. E as Foskelas eram só os poetas de mais alto nível que aprendiam para poder contar, né, para os reis, para a corte, né, enfim. Além dessa divisão principal, uma coisa muito importante é que a gente tem esse registro, né, de 400 histórias, mas só 187 delas chegaram até nós, né? Então, ou seja, um pouquinho menos de metade, né? Então, imagina o quanto de informação, né, o quanto de história que a gente, infelizmente, perdeu. A gente tem história, por exemplo, que a gente conhece, que tem 100, 200 páginas, né? O próprio Tauimbó tem 400 páginas, né? Então, imagina a riqueza, né, de histórias, de detalhes, enfim, que infelizmente foi perdido, né? Mas tem uma coisa interessante também, é que algumas histórias estão começando a ser descobertas, né? Alguns anos, uns 3, 4 anos atrás, foi descoberta um manuscrito escondido numa rocha, numa parede de um castelo antigo. É uma história de ciclo de fim, né? Então, tem coisas ainda que vão ser descobertas, a gente pode ser otimista nesse sentido. E tem mito também que nem foi traduzido, está lá o manuscrito que foi catalogado, mas que nem foi traduzido do irlandês antigo, sabe? A pessoa nem sabe o que o manuscrito está falando, né? Então, a gente tem muita coisa ainda para desbravar nesse mundo. E além dessa divisão, a gente tem as outras divisões, né, mais relacionadas aos temas dos mitos. Então, a gente tem as Carra, que são as batalhas, as Tormarca, que são os cortejos, né? São normalmente as histórias de amor, os Tana, que são os roubos de gado, né? Enfim, aí tem vários gêneros literários, e tem uma estudiosa, uma pesquisadora, que é a Francine Nicholson, que ela fala que cada uma desses gêneros literários eram usados em uma ocasião específica. Então, por exemplo, durante um casamento era cortada uma história de um cortejo, nas vésperas de uma batalha era contada uma história de batalha para poder né, estimular, instigar os soldados. Então, a gente vê aí mais uma função do mito irlandês, né? E as divisões modernas, né, que a gente conhece hoje, não era assim no passado, tá? Mas foi como foi convencionado por pesquisadores e estudiosos modernos, que dividem em 4 ciclos principais. O primeiro deles é o ciclo mitológico, que aí vai falar sobre a origem dos deuses, como que os deuses se estabeleceram na Irlanda, as principais histórias dele, como que os deuses foram derrotados, né? Enfim, que vai fazer todo esse embasamento, né, do mito irlandês para poder dar continuidade aos próximos ciclos. E a gente tem o ciclo de Ulster, que é um tempo mitológico muito tardio, né, uma época em que os deuses não tinham mais hegemonia na Irlanda, né? Então quem dominavam ali eram os humanos, mas os deuses vão continuar interferindo. O ciclo de Ulster é um ciclo muito voltado para a guerra, muito voltado para os guerreiros, para os soldados, né? Então, acho que você já deve ter ouvido falar do guerreiro Cuchulainn, né? As histórias dele são justamente do ciclo de Ulster, né? E aí a gente tem também o ciclo de Finn, que é em homenagem a um guerreiro vidente / poeta, que é o Finn MacCool. Tem algumas histórias dele que são contadas até hoje na Irlanda, então viraram meio que contos de fadas, assim, que são contados até os dias de hoje, né? E tem os ciclos dos reis, que conta, como o nome diz, né, as histórias dos reis da Irlanda, mas mais do que isso, sobre como as instituições do reinado eram pensadas, né, aconteciam, como aquela história que eu disse, né, que o rei se casava com a terra, esse tipo de coisa, né? E como o rei, para poder manter o reinado dele bom, como que ele deveria agir, como ele deveria se portar, porque o reinado, ele representava uma ligação entre o rei e a terra, o rei e o outro mundo. Então, conforme o rei se portava de uma maneira apropriada, o outro mundo enviava as bênçãos dele, de fartura, abundância, leite, peixe, né? Enfim. E se o rei fosse inapropriado, fosse injusto, mesquinho, aí viriam as doenças, as pragas, as mortes, né? Enfim. E por uma questão assim porque assim, é muita coisa para falar, então eu quis aprofundar mais no ciclo mitológico, porque ele é a base de todos os outros ciclos, né? Ele que vai contextualizar basicamente tudo que a gente vai ver nos mitos irlandeses, né? Então aqui a gente pode começar pela criação de mundo, que é um tema mais
controverso, assim, as pessoas não têm... as pessoas falam que não sabem, sabe, em relação a isso. Ou inventam mito de criação. Se vocês veem por aí pela internet falando mito de criação celta, é mentira, tá? Não existe, é uma criação literária, né? Então, assim, um mito de criação, como a gente conhece dos gregos, por exemplo, ou dos nórdicos, contando, assim foi feito tal coisa, realmente sobre isso, entre os celtas, a gente não tem. Mas talvez a gente precise olhar para os gaélicos sem usar lentes estrangeiras, né? A gente olhar a cultura deles como eles realmente eram. Então, por exemplo, a gente não vai encontrar uma criação de mundo completamente literal, mas tem histórias folclóricas de uma deusa chamada Kailar, por exemplo, que vai falar que ela, no início do mundo, ela caminhava pelo mar, né? E ela era uma deusa tão gigante que o mar chegava até o joelho dela, e que ela carregava uma cestinha de pedra. E, às vezes, ela tropeçava e essas pedras caíam e aí ia formando as ilhas, né, os continentes, e, né, enfim, isso é o que a gente tem de mais próximo de mito de criação. Tá? E também é muito interessante, a gente vai encontrar uma crença chamada os Duili, ou os elementos, que é basicamente, para cada parte do mundo, a gente vai encontrar uma parte no nosso corpo que seja correspondente àquilo, aquela parte. Então, por exemplo, os nossos ossos são as rochas, a nossa carne é a terra, o cabelo é a vegetação, o sol é a nossa face, né? Enfim. E quando a gente, né, mais uma vez, confronta com outras crenças dos irmãos indo-europeus, a gente vai encontrar que existiam crenças similares, né? Como, por exemplo, o mais clássico, que era do gigante Ymir, né, que foi desmembrado, e com cada parte do corpo dele foi formado alguma coisa do universo. Então, a gente hoje rascunha que pode ter existido, né, um mito de criação, entre aspas, que tivesse esse tema, né, esse mitema, de que algum gigante ou que alguma coisa foi desmembrada ou morta e com as partes do corpo dele foi formado o mundo. E, claro, a gente tem os mitos de criações locais. Eu acho que, quando a gente fala em alguma cultura do mundo antigo, nenhuma cultura vai ser universal, né? Então, para uma pessoa que nasceu, viveu e morreu em um lugar, a criação de mundo dela vai ser a criação do território dela. Então, a gente vai encontrar histórias na Irlanda, por exemplo, que falam sobre a criação do rio Boyne, que falam sobre a criação de uma determinada montanha, né? Enfim, sobre partes isoladas da paisagem, mas que eram importantes, de alguma forma, para as culturas do Neolítico que viviam naquela região. E o ciclo mitológico ele vai contar, basicamente, as histórias da Turra Deidana. Né? A Turra Deidana são os deuses que nós, politistas gaélicos, cultuamos, né? Existem outras tribos de deuses, né? Mas a principal é a Turra Deidana. E é muito interessante porque, assim, a maioria das pessoas hoje acha que Turra Deidana vem de a tribo da deusa Dana, sendo que, na verdade, essa deusa, né, entre aspas, surgiu por conta de uma teoria, não foi um erro linguístico, foi uma teoria de tradução, onde Danã seria um suposto genitivo para Dana, então seria a tribo da deusa Dana. Só que aí a gente vai ter teorias linguísticas mais recentes, né, mais apropriadas, né, mais corretas, que vai falar que não, o Danã ele vem de Dan, que é ofício, arte. Né? Então, Turra Deidana seria a tribo dos deuses dos ofícios, dos deuses das artes. Porque quando a gente vai ver nos mitos, cada um desses deuses, eles personificam um ofício, não personificam, mas eles são padroeiros de um ofício. Então, por exemplo, a gente tem a deusa da medicina, a deusa da metalurgia, da pesca, da pecuária, da agricultura, tudo aquilo que era necessário para o florescimento, para a manutenção de uma civilização, tinha uma divindade que era responsável por aquilo. Então, eles são os deuses dos humanos, né? Eles são os nossos deuses, os deuses que olham por nós, né? Existem outros deuses que são mais ligados, que eu vou falar mais depois, mas a Turra Deidana seria os nossos deuses, né? Os deuses da humanidade, da civilização, da ordem, enfim. E a história mais legal para mim sobre eles conta sobre como eles vieram para o mundo.
né, fala que eles viviam em 4 cidades encantadas no céu ou no norte do mundo, né? Tem alguns pesquisadores que falam que essas cidades se localizavam em torno da estrela polar, que a estrela polar seria no norte, né? E como se fosse o eixo do céu. Então, os deuses vieram de lá e eles viviam em 4 cidades. E em cada uma dessas cidades vivia um professor que ensinava a esses deuses os ofícios, né? A magia, a feitiçaria, né? Os poderes mágicos, né? Que os deuses possuíam. E os deuses se tornaram tão proficientes naquilo, né? Tão habilidosos, que eles até ultrapassaram o conhecimento dos próprios professores. E nesse momento eles decidem deixar essas cidades e vir para o nosso mundo, mais especificamente para a Irlanda. Então eles vieram voando, algumas pessoas falam que eles vieram em barcos, né, voando no céu, outros contos vão falar que eles vieram flutuando nas nuvens. E quando eles chegaram na Irlanda, eles queimaram todos os barcos deles, né, porque voltar não seria mais uma opção. Eles iam ficar ou iam morrer tentando ficar no lugar. E voltar não era mais uma opção para eles. E aí, com a queima a fumaça, né, da queima desses barcos, foi tão intensa, tão forte, que o sol se escureceu por 3 dias e 3 noites. E aí, quando essa neblina, né, essa fumaça se dissipou, né, o povo que vivia na Irlanda assim, contemplou os deuses mais belos, mais maravilhosos, mais perfeitos que existiam, né? A história da chegada deles é realmente muito bonita. E aí existem vários deuses, né, da Tuatha Dé Danann. Eu trouxe alguns aqui, mas a lista é basicamente imensa. Eu trouxe alguns dos principais. Acho que um dos principais dele também um deus do meu culto pessoal, que é o deus Dada. Ele é basicamente o deus do clima, o deus das colheitas, né? Dizia que ele protegia as colheitas dos homens, né? E foi graças a ele que a humanidade e os deuses fizeram um acordo onde a humanidade pagaria 1/10 das colheitas e do leite, e em troca os deuses garantiam que as colheitas dele dessem certo e que o leite não azedasse, que o leite fluísse das vacas. Então, o Dada, ele é muito conhecido pelo caldeirão dele. O menino falou do caldeirão da Cerridwen, né, galesa, só que é uma deusa galesa. Nos gaélicos a gente tem o Dagda, que é o portador do caldeirão. E esse caldeirão estava sempre cheio, então ele é um deus da fartura, da abundância, né? Nada para ele é escasso. Inclusive, a própria imagética dele, que é contada nos mitos, fala de um deus gigante, de um deus barrigudo, né? De um deus mais gordinho, que tem um apetite tanto por comida como por sexo, né? Ele é um deus também muito sexual. E ele tinha uma harpa mágica que quando ele tocava ela, as estações do ano mudavam, né? Então ele também é conhecido como o deus do tempo, né? O deus do clima, o deus das estações do ano, né? Enfim. E a deusa Bride, né? Que é a filha de Dagda, né? Como eu disse antes, que foi cristianizada, né? Foi transformada em santa, que é essa deusa do fogo doméstico, que ela tem 3 aspectos. Ela é conhecida como uma deusa tripla, né? É um trio de 3 irmãs, que todas elas são chamadas de Bride, e cada uma representa um ofício, né? Então, a gente tem a Bride ferreira, a Bride curandeira e a Bride poetisa. E na Escócia, a gente vai conhecer uma nova faceta da deusa Bride, que é a deusa que traz a primavera para o mundo, né? Nas lendas locais da Escócia, Bride é prisioneira de uma deusa chamada Cailleach, que é uma deusa do inverno, e aí quando a primavera chega, a deusa se liberta e traz a primavera e o calor, né, traz esse fogo de volta para o mundo. Tanto é que o principal festival dela é o Imbolc, que é justamente no dia 1º de fevereiro, no hemisfério norte, que é justamente quando a primavera chega, né? E aí tem o deus Lu, que é o deus do raio, né? Ele, nas histórias fala que ele impunha, a lança dele seria uma analogia para o raio, né? Então, a arma dele é o raio, né? E ele é o mestre de todas as artes. Então, tem uma história que fala na Segunda Batalha de Moytura, que quando ele chegou na Irlanda e ele foi entrar no Palácio dos Deuses, foi perguntado para ele que tipo de arte ele dominava, porque só entrava lá quem tivesse alguma arte. E aí ele falava, eu sou um ferreiro. Aí os deuses falavam, não, mas a gente já tem um ferreiro. Sou um curandeiro, aí já tem. Aí foi falando cada uma das coisas que ele sabia fazer. E aí, para tudo que ele falava, tinha uma pessoa, um deus lá que fazia aquilo.
E aí, no final, ele fala, então pergunta se tem algum Deus que faça tudo isso que eu faço. Se não tiver, eu não vou entrar essa noite. Aí ele acabou entrando e se tornou depois o rei dos deuses. E aí a gente vai encontrar a deusa Morrigan, né, que é uma deusa muito famosa, né, que é a deusa da batalha, deusa da feitiçaria, muito relacionada com a morte, com o destino, mas com a morte e destino mais num contexto de guerra, né, mais de soldado. A gente tem outros deuses da morte, mas que são mais para o povo comum, digamos assim. Né? A Morrigan seria mais sobre a tutela dos soldados, de pessoas que morriam em campos de batalha. Né? Ela faz parte de um trio de deusas, que é chamada de Asmorina, junto com duas irmãs dela, que é Bava e Marra. Né? Vai ter diferentes versões, né, que falam sobre quem são essas irmãs, mas basicamente é Bava e Marra. E elas são deusas assim, muito... Se você vai ver as histórias delas, assim, você fala, caramba, que sinistro, né? Elas fazem chover sangue, fazem chover fogo, enfim, elas aterrorizam os guerreiros, né, durante a batalha, e cada uma delas tinha uma função. Então, a Morrigan seria a deusa responsável por incitar, né, os guerreiros, a Bave, que seria o corvo, amedrontava as pessoas, e a Marra, ela se banqueteava com o corpo dos mortos. Né? Então, ele tem esse aspecto mais sombrio, entre aspas. E aí tem o deus Mananã, né, que é o deus do mar, eu acho que ele é bem famosinho, né? E o mar, para os gaélicos, representava o portão para o outro mundo, né? Então, Mananã é um dos deuses que guarda o outro mundo. Então, tem histórias, por exemplo, que falam que uma pessoa que foi para o outro mundo, fez uma viagem para o outro mundo, sempre vai de barco em direção ao céu poente, né? Por que o céu poente? Em direção ao mar poente. E por que o outro mundo se localiza no mar poente? É porque é a direção onde o sol se põe, né? E o outro mundo está relacionado também, também o mundo dos mortos. Né? Então é natural pensar que os mortos iriam para um lugar onde o sol se punha, onde o sol, entre aspas, morria. Né? E ele é o deus do feto fiada, que é a neblina mágica. Né? Eu vou falar melhor mais para frente, mas quando os deuses foram derrotados e foram expulsos da Terra, eles se tornaram invisíveis graças ao feto fiada de Mananã, que escondia eles. Né? Então, os deuses veem a gente, mas a gente não é incapaz de vê-los. Né? E aí tem a deusa Armide, que é a deusa das ervas medicinais, né? Deusa da cura, né? E ela era uma curandeira tão poderosa que ela criou, junto com o pai dela, que é o Jan Keret, ela criou um poço da cura e da ressurreição. E tem uma história que é a Segunda Batalha de Moitura, que fala que os inimigos ficavam muito espantados de ver que os soldados, os deuses e os soldados que morriam na noite anterior, no dia seguinte eles voltavam para a guerra como se nada tivesse acontecido, né? Justamente por conta do poço de cura e da ressurreição de Armide. Né? E uma outra história dela que também é muito bonita, fala sobre como o irmão dela, que se chama Mir, ou Miar, foi morto pelo pai, porque Miar era um curandeiro tão exímio que ele estava até colocando de volta parte do corpo que foram decepadas. E aí o pai dela, né, o pai deles, né, que é Jan Keret, viu aquilo como uma cura muito não natural, e aí decidiu matar o filho dele porque temia que essas habilidades de cura futuramente pudesse, né, acontecer algum desequilíbrio, né, enfim. E aí matou. E aí do túmulo do Mirra, do irmão de Armide, nasceu 365 ervas, e cada erva curava uma parte diferente do corpo. E ela catalogou todas essas ervas no manto delas, mas mais uma vez Jan Keret foi lá e espalhou essas ervas. E talvez seja por isso hoje que a gente não saiba a cura de todos os males, né, infelizmente. E aí tem Goibniu, que é o deus ferreiro, né? Tem a deusa Ana ou Anã, que é a deusa da terra, da fartura, da abundância. Tem uma região na Irlanda que se chama Dashishanan, ou os Seios de Anã, que é um par de montanhas, e que no topo delas tem um moledro de pedras, e que se assemelha a um mamilo. Então, você olha de longe, você realmente parece como se fosse um peito, né, de uma mulher. Então, ela tem essa relação com a alimentação, com a terra, com a fartura, essa terra provedora, né, seria a deusa Anã. Aí a gente tem Nuada, que foi o primeiro rei dos deuses, né, quando os deuses chegaram no mundo, eles foram liderados por Nuada. Ele normalmente é considerado um deus da justiça, porque ele não introduziu, mas ele foi a primeira divindade que lutou sobre
não o conceito, mas enfim, a crença na Firfer, que é a verdade dos homens, que é basicamente uma trégua, não uma trégua, mas termos para poder se garantir uma luta justa, uma luta digna. Então, quando ele perdeu o braço dele em uma batalha, e ele foi lutar contra o inimigo dele, ele pediu para o inimigo dele amarrar uma das mãos atrás, para que eles pudessem ter essa luta justa, né? E aí, futuramente, né, um deus, Jankeret, constrói para ele um braço de prata, e por isso ele se chama Nuada Ergetlam, que é Nuada do braço de prata. E aí a gente vai ver paralelos também com os nórdicos, que vai encontrar o deus Tyr, né, que teve a mão dele decepada, né, enfim. Só que no caso do Nuada, ele teve ganhou uma prótese de prata que tinha todos os movimentos de uma mão comum, né? Então, lá, milênios de anos atrás, já existia próteses que eram mais avançadas do que a gente tem hoje, né? Miticamente, pelo menos. E, por último, aqui eu trouxe a deusa Anya, ou Anya Clear, que seria a deusa do sol, né? A deusa do sol do verão. Ela mesmo nos dias de alguns anos atrás, ela era honrada pela população campesina da Irlanda. Então, pouquíssimos deuses assim tiveram continuidade no imaginário dos irlandeses, e Anya foi uma delas. Então, se a gente for observar o folclore da região ali do sul da Irlanda, onde que ela tem mais proeminência, a gente vai encontrar registros de pessoas que honravam ela no solstício de verão, acendendo fogueiras, acendendo tochas e percorrendo a colina dela com essas tochas para poder ir em homenagem a ela. Então, a gente acredita que ela é a deusa do sol do verão, né? Enquanto a irmã dela, que é a Grian, reina sobre o sol do inverno, né? Então, as duas, elas fazem essa alternância de reinado, e trocam de reinado durante as estações, os solstícios, né? E uma crença muito popular é de que ela é a rainha das fadas, assim. Primeiro, a gente precisa entender quem são fadas, né? Fada, no mito irlandês, é uma denominação que é muito vaga, que pode significar tanto deuses, quanto ancestrais, quanto espíritos da natureza. Então, assim, dizer que Anya é a rainha das fadas é dizer que ela é a rainha de todos os deuses, de todos os mortos e de todos os espíritos, o que não é verdade, né? Ela é rainha da colina dela, né? Cada colina na Irlanda era chamada de Shi, né? E era onde o Shi, né, de mesmo nome, que é o povo das fadas, habitava. Então, como ela era regente da colina, ela governava somente nas fadas daquele lugar, né? Então, ela não era rainha de todas as fadas. Isso é um termo muito inapropriado. E aí a gente fechou com a Tuatha Dé Danann, e a gente começa com os Fomori, que são, eu não gosto de falar que eles são os inimigos, mas eles são os antagonistas assim dos deuses, né? O nome dele significa Fo, que vem de Fo, né, que é de baixo, e Muir, de mar, né? Então, aqueles que vêm debaixo do mar ou aqueles do submundo. Por quê? Porque o mar, na crença gaélica, era o reino dos mortos, né? Então, tudo que é relacionado ao mar é relacionado à morte, a caos, a sombra, a inverno, tudo que era antagonista à nossa civilização, né? Tudo aquilo que as pessoas evitavam, né? E os Fomori personificam isso, né? Esses deuses que são mais primordiais, mais relacionados ao caos, a terra não domesticada, a terra não selvagem, mas são os deuses que têm o conhecimento de como a terra funciona. Então, quando a Tuatha Dé Danann chega e se defronta com esses deuses, né, com essa natureza selvagem intocada, no primeiro momento eles têm essa relação conflituosa, mas depois eles vão aprendendo a conviver com eles. E é uma analogia, né, para o homem, para a relação do homem com a terra. No primeiro momento a gente não conhece, a terra nos mata com doenças, enfim, e a gente vai aprendendo, né, vai ganhando os segredos da agricultura, sobre como as estações do ano funcionam, sobre como os ciclos da chuva funcionam, e aí sim a gente vai florescendo enquanto civilização. E tem uma história muito legal, né, que conta que esses fomorianos, né, todo o festival de Samhain, que no hemisfério norte é no dia 1º de novembro, aqui no Brasil é 1º de maio, que é quando chega o inverno, o Samhain é o festival do inverno, fala que os fomorianos tomavam um tributo de grãos, leite e bebês primogênitos da Tuatha Dé Danann, né? E é muito interessante porque quando a gente analisa os fomorianos como
os seres do inverno, os seres da sombra, né, os seres, né, do caos, enfim, a gente percebe que esse tributo que eles tomavam não é um tributo dado voluntariamente, era um tributo involuntário, né, que eles tomavam. Então, no inverno era a época que os grãos podiam apodrecer por conta de mofo, né, o leite azedava, não tinha geladeira, né, gente? Então, né, enfim, crianças que morriam de frio por falta de alimento, né? Então, os fomorianos, eles representam justamente tudo isso, todos os perigos do inverno, de frente a uma sociedade da Idade do Ferro que não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? A gente não está falando de um frio de 18 graus de São Paulo, a gente está falando de temperaturas negativas e que literalmente matavam as pessoas. E a gente não cultua no politeísmo gaélico, nas religiões célticas, a gente não cultua esses deuses, porque são deuses que, né, assim, a gente faz oferendas, se tiver que fazer, para poder apaziguar, mas são deuses que, respeitosamente, por favor, fique longe de mim. Os cristãos falam que a gente tem que deixar Deus entrar na nossa vida, mas acho que depende da divindade, né, que a gente quer ter por perto. E o texto mais importante do ciclo mitológico é justamente a Segunda Batalha de Moitura, que vai contar justamente como os deuses da Turra Deidana e os fomorianos batalharam, né? E o resultado dessa batalha foi que a humanidade ganha o conhecimento da agricultura, né? Ou seja, só os deuses da terra primordial, intocada, indomada, tinham o segredo da agricultura. Então, eles passavam isso para a Turra Deidana, e a Turra Deidana, posteriormente, como os deuses dos humanos, ensinou isso para a gente, né? É uma história muito interessante, assim, eu não posso contar aqui por conta do tempo, mas eu recomendo que vocês leiam, é muito interessante, mas basicamente o desfecho é esse. E muitos estudiosos assim, de mitologia comparativa comparam essa história com a gigantomáquia dos gregos, por exemplo, que conta a história da guerra dos olimpianos com os titãs, ou com a guerra dos Aesir e Vanir, né? Então, todo o panteão indo-europeu, né, os gaélicos não são exceção, tem essas duas tribos divinas que são, eu não gosto de dizer que são inimigas, mas que tem essas rugas, assim, né, entre eles. E uma das explicações para essas histórias é que seriam uma sucessão de tribos e culturas, né? Então, uma tribo mais recente, mais avançada tecnologicamente, substituiu uma outra mais antiga. Eu particularmente não gosto muito dessa teoria, mas existe e eu trouxe aqui só para fim de conhecimento. E, por fim, a gente vai terminar na chegada dos filhos de Mil, né, na chegada da humanidade. Então, quando a Turra Deidana derrota os fomorianos e ganha o conhecimento da Terra, a Irlanda é invadida pelos filhos de Mil, que representam a humanidade, né? Então, a gente entende os filhos de Mil como os ancestrais da raça humana. Tanto é que um dos deuses, né, dessa tribo, digamos assim, não sei nem se pode chamar de deus, mas enfim, que é Bilé, ou Bilé, e que o nome dele significa galho, né, galho ou rebento, né? E muito interessantemente, quando a gente vai se referir à família, à genealogia, a gente tem essa ligação com rebento, com galho, com ramo, né? A árvore genealógica vem, né, dessa questão. Então, Bilé seria o ancestral de todos os homens, enquanto Dom, que é um dos filhos de Mil, seria um deus dos mortos, porque ele foi a primeira pessoa, o primeiro humano que morreu na Irlanda. E aí ele se tornou o Senhor dos Mortos. Então, mesmo na crença local, hoje no folclore da Irlanda, tem pessoas que também reverenciam Dom como o deus dos mortos, né? Então, os gaélicos antigos acreditavam que quando morriam, iam para um lugar chamado a Casa de Dom, que era onde eles se encontravam com os antepassados deles, né? E Dom seria também um desses antepassados. E aí a Turra Deidana, ela é derrotada, né, pelos deuses durante uma batalha chamada Batalha de Tolcha, e acontece o exílio da Turra Deidana. Então, eles fazem um acordo, né? Não um acordo, mas a Turra Deidana se refugia, enquanto os filhos de Mil vivem em cima da terra, né, como humanos, né, como a gente vive hoje, a Turra Deidana se refugiaria debaixo da terra. Então, eles viriam a habitar o Xi, né, as colinas, que são as colinas ocas, e se tornariam, então, o povo das fadas, né? E através de um pacto, é muito interessante, porque a história fala que
quando a Turra Deidana se refugia debaixo da terra, eles começam né, enfim, a pintar o terror nos filhos de Mil. Então, eles apodreciam as colheitas, eles matavam os animais, azedavam os leites, e os filhos de Mil não estavam mais aguentando aqui. Então, o que eles fazem? Eles fazem um pacto com o deus Dágda, e em troca de oferecer um décimo da colheita deles, os deuses deixariam ele em paz. E esse foi o primeiro registro de uma oferenda que a gente tem, né? Que se tem registro, e seria o motivo do porquê que a gente faz oferendas até os dias de hoje, dentro da crença gaélica, pelo menos. E os deuses que se refugiaram dentro do Ixi passaram a ser conhecido como o Ixi, né? O povo das fadas. Que aí seria não só deuses, mas também antepassados, né? Porque as pessoas que morriam iam para debaixo da terra, então também se tornava parte do povo de Xi, né? E tudo que estava debaixo da terra era Xi também. Tinha espírito da natureza, né? Enfim, toda uma infinidade de criaturas. Mesmo fomorianos, por exemplo, também em algumas histórias são referidos como Xi. Então, Xi é um termo muito amplo, né? Fada é um termo muito amplo, muito genérico para poder se referir a alguma criatura encantada. Mas dentro desse mito especificamente, o Xi só começou a existir, ou só se tornou Xi, quando a Turra Deidana foi derrotada e viveu debaixo da terra. E basicamente é isso, assim, eu trouxe uma introdução, assim, básico do básico. Tem muito mais histórias, ainda bem que eu não trouxe tudo, porque não ia dar tempo. Mas é basicamente isso. Não, mas nem se preocupa que você vai voltar. Tá fantástico mesmo, mas eu acho que para um primeiro ponto ficou maravilhoso, porque você foi muito didático, assim, claro, objetivo, e vai explicando. Eu tinha umas perguntas para fazer, mas você respondia antes, então foi fantástico. Que bom, obrigado. Leone, cara, que palestra incrível, cara. Muito bacana, cara. Parabéns aí pelo teu conhecimento, cara. Fantástico. Obrigado. É legal ver toda essa exposição. Eu converso muito com o Natair sobre cultura celta, sobre a religiosidade céltica, e é difícil encontrar material de confiança e com essa profundidade que você trouxe hoje, mesmo que sendo um resumo, como você disse, né? Com todos esses detalhes, colocando todas essas camadas que você foi colocando, você preparou ali o terreno e foi trazendo decorações ali sobre tudo isso. Cara, fantástico. Parabéns mesmo pelo conteúdo. Como o Marcelo falou, poxa, volta para falar dos outros ciclos também, das outras camadas da cultura, vai ser do caramba, cara. Obrigado. Isso aí. Posso te fazer uma pergunta, Leone? Claro. Você estava falando sobre toda essa estrutura, né, do panteão. Eu sei que você pegou esse recorte só e que existiam vários panteões diferentes, né, todos os povos célticos, mas eles tinham por exemplo, uma característica de absorver algum deus de um outro panteão. Os panteões se conversavam, existiam mesmo os deuses para vários panteões. Como é que se conversava isso entre todos esses povos celtas, diante de todas essas diferenças culturais entre eles? Uhum. Então, como a gente acredita que os celtas tiveram uma origem comum, então a gente vai encontrar deuses que são conhecidos, são chamados de panceltas, né? Mas esse é um termo um pouco, não totalmente correto, porque a definição mais assim, a definição literal é que são deuses que panceltas seriam em todos os celtas, né? São deuses que aparecem em todas as culturas célticas, mas a definição mais correta seriam deuses que aparecem na maioria das culturas célticas. Então, a gente tem, por exemplo, a deusa Bride, na Irlanda, ou Brigindo, ou Brigantia, né? Ou Bride, mas com uma outra terminologia, uma outra grafia. A gente tem Lug na Irlanda, ou Lugus na Gália, ou Lailelgfes no país de Gales. Então, assim, a gente vai encontrar deuses, sim, que são os principais, né? Que são mais conhecidos, né? Que são mais difundidos, porque eram mais importantes, que eu estou supondo, né? Eram importantes para aqueles povos da cultura de Hallstatt, e conforme eles foram se espalhando pela Europa, eles foram levando aqueles deuses que eram os mais principais. E aí, conforme eles iam se mesclando com as culturas locais, né? Esses deuses iam ganhando novos aspectos, a depender da paisagem, né? Porque a paisagem sempre vai influenciar
a religião vai influenciar a crença, então esses deuses foram ganhando diferenças assim, significativas. Né? Então, por exemplo, hoje eu acho que a Bride irlandesa é diferente da Brigantia, por exemplo. Né? Tem diferenças primordiais, né? Tanto que a Bride, entre aspas, gaulesa, ela vai ser sincretizada com a deusa qual que é a versão romana de Atena? Minerva. Minerva, desculpa. Ela vai ser sincretizada com na interpretação romana, ela vai ser sincretizada com a Minerva. Só que quando a gente vê a Bride irlandesa, ela vai estar muito mais relacionada com o fogo doméstico, com a domesticidade, com a questão da primavera. Né? Claro que ela tem esse aspecto das artes que a Minerva tem, mas ela tem uma outra roupagem, né? É quase uma outra divindade. Né? Então, tem diferenças sim. E você falou sobre incorporar deuses de outros panteões. Existia isso, assim, eu não posso falar com tanta propriedade, porque não é a minha área de conhecimento, mas, por exemplo, a gente tem entre os celtas gauleses, né, que como eles estavam ali no centro da Europa, né, então eles tinham várias trocas comerciais com os outros povos, né, então, logicamente, eles absorveram deuses de outros panteões, né, ou até criaram coisas novas. Por exemplo, a gente tem uma deusa chamada Nehalene, que até hoje os historiadores não sabem dizer se ela é celta ou se ela é germânica, por exemplo. Né? Então, sim, houve essa absorção de deuses. Eu não sei de outros lugares, porque, mais uma vez, né, saiu da Irlanda e eu sou cego, surdo e mudo, eu não sei nada, não sei muito pouca coisa. Mas a gente tem também, no norte da Escócia, que foi um país gaélico, né, que teve uma influência nórdica muito forte. Então, a gente vai ter também uma criação de uma cultura que foi gaélica, foi nórdica em sua origem, mas que criou uma coisa completamente nova e completamente diferente das antecessoras. Então, tem deuses novos. Tem nas Ilhas de Orkney, por exemplo, tem a deusa que é a Mãe Terã e tem a deusa que é a Mãe do Mar. Né, que são duas deusas que batalham uma contra a outra. Enfim, é uma história muito fantástica, muito rica, um folclore, uma mitologia muito rica, e que tem, sim, influências gaélicas, porque é uma região gaélica, mas que recebeu influências nórdicas, por exemplo. E isso vai ver também não só nos deuses também, mas também nas crenças, por exemplo, nas crenças, a gente tem, dentro dos gaélicos, né, essa crença no Xi, nas colinas ocas, mas aí a gente vai ver no folclore dessas ilhas, né, das Ilhas Orkney e Shetland, que os trolls, né, nórdicos habitavam dentro das colinas do Xi, que é uma coisa gaélica, né? Então tem essa mescla, né, esse sincretismo. E prática também. Então tem festival que tem origem gaélica, que tem influência nórdica. Por exemplo, a queima da tora de Kailar, por exemplo, na Escócia, no solstício de inverno as pessoas esculpiam uma tora de madeira em formato da deusa Kailar, e queimavam essa tora. E esse símbolo, essa crença, né, essa prática, desculpa, é claramente uma prática nórdica, né, que é a tora de Yule. E aí foi adaptado, né, dentro do contexto gaélico, recebendo o nome de uma divindade gaélica, né, que é a Kailar, que é a deusa do inverno. Então, sim. Maravilhoso, obrigada. Nada. Agora falta a pergunta mais importante, que é como é que a gente te acha? Olha, eu tenho um site, né? Eu posto tudo lá, todas as traduções que eu fiz, textos autorais, que é o ldias.wordpress.com.br. Se escreve Ildixas, IL, não sei se tem como colocar aqui na tela, mas depois eu posso passar para vocês. Coloca, mas se você tiver como soletrar, porque vai ter gente que vai estar só escutando a gente. Tá, se escreve ILDIACHAS.wordpress.com.br. Ildirra significa politeísmo, é um dos nomes que a gente dá para a religião gaélica moderna. E aí lá tem tudo, tem todo o meu trabalho. Eu não estou postando tanto lá porque eu estou focado nos meus livros e tal. E tem uma página no Facebook também que se chama Politeísmo Gaélico,
eu também posto material lá, informação. Tem o meu próprio Instagram, né? Tem muita gente que me adiciona para poder tirar dúvida, enfim, que é Leone Moura, Leone com 2 N's, Moura. E só. Maravilhoso. O André vai me passar tudo isso. Então, para quem está assistindo aí no YouTube, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Que o Leone passou, pudesse mostrar para a gente e falasse um pouquinho dele. Eu acho que cortou o seu áudio. Cortou, são os Illuminatis. Eu pedi para você falar um pouquinho do seu livro. Então, o primeiro livro que eu escrevi foi uns 5 anos atrás, foi As Crônicas de Nisfal. Não sei se eu vou conseguir focar aqui. Aqui está tudo marcadinho, porque é o único livro que eu tenho, que vendeu tudo, graças a Deus. E conta basicamente essas histórias que eu expliquei aqui, com muito mais profundidade, claro, com nota de rodapé, explicando, né, o que é cada deus, né, a etimologia de cada deus, as interpretações acadêmicas mais recentes que falam sobre as divindades, né, os mitos, enfim. Eu pensei nessa série, esse livro seria o primeiro livro de uma série, né, então seriam 4 livros, um para cada ciclo, né, mitológico. Eu estou escrevendo o 2º volume, está quase terminando, né, depois de 5 anos. Eu escrevi um livro sobre uma deusa chamada Kailar, que é uma deusa do meu culto pessoal, o André tem também. Eu falei sobre ela aqui algumas vezes, né? E ela é uma deusa que eu tenho um carinho muito grande por ela. Então, eu escrevi esse devocionário para ela, falando não só sobre quem ela é, como ela era cultuada, mas como que a gente se aproxima dela hoje, né, no contexto moderno. E eu traduzi com o meu amigo Rodrigo um dos textos mais importantes da mitologia irlandesa, que é o Tauimbó, que aí o André também tá mostrando, né, que é uma tradução de um... Esse aqui. Esse daí. Ele foi traduzido do irlandês antigo pelo Joseph Dunn, né, para o inglês, e aí a gente traduziu para o português, porque não tinha em nenhum lugar na internet esse mito traduzido, e é um absurdo, porque é um dos textos mais importantes da nossa religião, e não ter em português era um ataque à minha honra. E aí a gente traduziu esse livro. Eu fiquei feliz, eu gostei da palavra esgotado, então se tiver uma 2ª edição aí, se quiser fazer uma edição caprichada aí, fala com a gente também. Vai ter uma 2ª edição. Assim que eu lançar o 2º volume daqui, eu vou fazer uma nova tiragem, assim, mas graças aos deuses vendeu tudo, assim. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro, porque eu vendi mais de 300 livros, assim, vendi muito rápido, e foi graças a ele que eu consegui terminar a minha faculdade de arquitetura. Então, eu tenho um carinho muito grande por ele. Ô, Leone, foi um prazerzão te ouvir. Deixa eu só passar a palavra para os outros, daí a gente já conversa. Então, Rodrigo Lutarque, suas considerações. Adorei mesmo, revisitei o que eu aprendi e fui muito além. Assim, o conhecimento dele é muito bom, muito profundo, me surpreendeu positivamente. Muito obrigado pela palestra. E se vocês gostam disso, catarse.me/TDC, vocês vão ter acesso às revistas de hermetismo, vocês vão ter acesso aos grupos do Telegram e vocês vão fazer parte do grupo onde tem bastante gente bacana que vai te ajudar nessa caminhada. Leone, eu não sei se você sabe, essa revista Hermetismo, a gente começou mais ou menos fazendo o mesmo trabalho que você. Tinha muitos autores, né? Inclusive o Paulo, o próprio o André, o Ulisses, o Robson, a gente publicava as coisas na internet, mas aí quando alguém de faculdade ia fazer uma referência, ficava lá, www.blogspot.net. E aí a gente decidiu fazer um negócio sério, então tirou uma revista que tem SBN, fica registrado na Biblioteca Nacional e tal, e aí todo mês a gente vai pegando artigos e textos e traduções e coisas e publicando, que é para ir deixar a coisa de um jeito mais profissional, né, mais bacana, né? E aí o pessoal assina o Catarse para financiar a revista física, né? Porque todo o texto que a gente produz, né, nenhum de nós que está aqui te entrevistando hoje vive disso. A gente faz porque a gente gosta.
né? E quem paga para ter a revista física. Tudo que a gente traduz e publica é disponibilizado gratuitamente, seja no Pedra de Afiar, ou no próprio Conexão Pagão, Enoquiano, no Morte Súbita, que hoje o Thiago não pôde vir, mas é um processo assim. Ulisses Massad, considerações finais. Leone, a gente costuma dizer que a gente adora ver as pessoas que vêm aqui e a gente vê os olhos brilhar, assim, quando ela fala sobre um tema, né? E hoje não foi diferente. A tua palestra foi incrível, como eu disse anteriormente. Você tem muito conhecimento e é legal isso. E eu me identifico um pouco também com essa tua pesquisa, né? De você pegar um assunto que é tratado, por exemplo, de uma forma simples hoje, e aí você vai lá na origem para ver aonde estava, e ver que coisas são diferentes, né? Que as informações não estavam tão certas. Então, parabéns e obrigado por essa aula. Volto mais vezes aqui. Obrigado. André Corrêa, suas considerações. Cara, falar do Leone, eu sou suspeito. Assim. Eu já falei isso para ele no WhatsApp, estou fã pra caramba do trabalho dele. Tô de sniper, ele não sou a próxima edição das Crônicas de Inês Fal, eu sou o primeiro a atirar. Assim. É um livro que eu quero já tem um tempinho. Leone, sua palestra fantástica, cara, fantástica, eu só tenho a agradecer. Espero você logo aqui de novo na Conexão Pagã, a gente já tá agendado já. Vai ser muito legal ouvir você falando sobre tudo isso. Quantas vezes você puder falar e tiver fôlego, a gente vai estar ouvindo. Então, bem-vindo em todos esses canais que te abrem portas. Assim, muito legal mesmo. E se você quer ouvir sobre outros paganismos e bruxaria, a Conexão Pagã tem live todas as segundas-feiras às 21 horas, onde a gente recebe pessoas, eu e a Vanessa, a gente conversa muito sobre todos os assuntos e a gente recebe pessoas muito interessantes para falar um pouquinho sobre tudo. Você encontra a gente no YouTube todas as segundas às 21 horas e também no Instagram, @Conexão Pagã. É isso. Beijo do Gordo em Desconstrução. Vanessa Lanaro, suas considerações finais. Leone, eu nem tenho palavras para te agradecer, foi incrível, assim, todo o teu conhecimento, e o que eu estava conversando antes com o André é o seguinte, assim, ver uma galera, assim, mais nova, trazendo todo esse conhecimento, estudando, se aprofundando, né, em temas tão específicos, é um deleite para nós, então, parabéns, é maravilhoso, e a gente se encontra lá na Conexão. Obrigado, a gente se encontra lá, então. Bárbara Knox. Para mim foi super nostálgico ver sua palestra, porque eu me lembrei de várias coisas, né? A gente tem idade mais ou menos parecida, eu sou um pouquinho mais velha, mas foi essa mesma história da revistinha Wicca, de ir para a casa da madrinha, usar o computador e ficar nos confins da internet. Como eu disse, me apaixonei por tudo que eu me tornei depois por conta da mitologia celta, então tenho esse carinho especial. E foi muito bacana, assim, ver o quanto andou, né? Porque, como você disse, naquela época era tudo mato, e hoje eu vi, assim, todo o aprofundamento que pessoas como você, que continuaram nessa trilha, né? Estão fazendo esse trabalho que é tão importante, trazer essas informações corretas, embasadas para as pessoas aqui do Brasil, né, que a gente não teve e que agora você se dedica tão belamente a fazer. Então, foi muito legal, muito obrigada, aprendi bastante. E aí eu acabei enveredando por outros caminhos, né? Fui para o caminho do mal, fui para Telemann. E agora, se você também quer ir para o caminho do mal de Telemann, venha comigo. Então, agora eu estou com vários projetos diferentes, né? Continuo com o meu trabalho no santuário. Então, quem quer cultuar Babylon, pode encontrar a gente no babylon.com.br. Eu trabalho do santuário de Babylon, que é todo gratuito e aberto para quem tiver interesse em participar dos ritos online presencial. A gente tem alguns sacerdotes aí espalhados pelo Brasil. E para as mulheres especificamente, eu tenho 2 trabalhos, no Círculo Escarlate, no qual a gente cultua a Babylon de uma forma diferente, mas de fato centrada no sagrado feminino, de uma forma que não é nada good vibes, né? Que é mais pé no chão e que é mais visceral, rock and roll. Então, se você está interessada nisso, lá no meu site, vestanox.com.br, tem todas as informações do Círculo, e tem também o Bruxas Profanas, que já é um projeto mais didático. Então, para quem quer aprender sobre bruxaria, sobre a questão do patriarcado
patriarcado, do feminismo, da desconstrução do cristianismo enraizado na bruxaria, por isso Bruxas Profanas. Vem estudar comigo, com Gilmara Ígnea e com Ana Clara Citara. Então, tá tudo lá no meu site, tá tudo no meu Instagram, vesta.nox. Espero vocês. Paulo Jacobina. Leone, parabéns. Incrível ouvir você falando, como o Ulisses falou também, o brilho nos seus olhos. E te garanto que para quem estiver começando, até mesmo para quem já está trilhando há muito tempo a questão da cultura celta, com certeza essa palestra que você deu vai servir de paradigma. A pessoa vai ler em algum lugar e vai comparar com o que você falou, e se tiver escrito diferente do que você falou, provavelmente ela vai descartar. Parabéns, espero que seu projeto cresça cada vez mais, que seu próximo livro saia o quanto antes, né? Não tive ainda o prazer de ler os seus outros livros, mas pode deixar que assim que puder, terei contato com eles, porque para mim foi uma aula, parabéns, muito parabéns Obrigado. mesmo. E para quem quer se conhecer um pouco mais e se preparar para lapidar sua pedra interior, procura no YouTube, Pedra de Afiar. Lá você vai encontrar o nosso canal. A gente tem 3 vídeos por semana e temos falando sobre vários temas, inclusive sobre paganismo também. Até a próxima. E deixando um recado para quem está lá no futuro, que a gente acabou de fechar 100k no teu livro e no financiamento, e vai ter o Atalanta, vai ter a Tábua Esmeraldina, que está ali atrás, aqui. Todo mundo que apoiou o Corbetiza vai ganhar de presente. O financiamento foi muito bacana. Obrigadão, você, o Thiago, que não pôde vir hoje. E Leone Moura, as suas considerações finais. Não sei. Só quero agradecer pela oportunidade. Obrigado pelo André ter me chamado aqui. Foi um prazer assim, imenso conhecer todos vocês. E me chamem de novo que eu volto. Pode ter certeza disso que você vai vir. E tem muita gente diferente hoje, então avisando, essa é a entrevista número 425. Então, se vocês curtiram essa entrevista, o estilo e tal, saibam que tem mais 420 outras entrevistas no mesmo estilo. Só que a gente chamou de gente de todo lugar. Então, tem pessoal da maçonaria, de astrologia, de tarô, budismo, candomblé, umbanda, rosacrucianismo, alquimia, o que vocês imaginarem. A gente tem uma curadoria muito grande. Essa galera que está aqui sai pensando assim, indo nos eventos e achando o melhor do melhor para vir conversar com a gente. Então, Leone, de coração, muito obrigado. E obrigado vocês que acompanharam a gente até aqui. Então, segue o canal e toca o sininho, porque o YouTube ele só divulga canal de 10 minutos com dancinha. Então, quando a gente faz uma palestra profunda, com tema, com slide, com um monte de coisa, o YouTube nos ignora. Então, a gente depende do boca a boca. Então, anuncia para os seus amigos, anuncia para os seus inimigos também, e a gente se vê aí de novo no próximo Boteco dos Illuminati.